E olha, no canal Saúde de hoje nós estamos recebendo o urologista Dr. Auros Dourado. E isso é um grande tabu na vida do homem, né? Eu quero iniciar, doutor, essa entrevista com o senhor podendo explicar um pouco, né, a importância do urologista, né, e obviamente, né, da consulta preventiva com o urologista na saúde do homem. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Então, na verdade, o urologista, ele é o médico responsável pelas vias urinárias, rins, ureteres, bexiga e no homem próstata. Então, uma das principais dúvidas que às vezes a gente chega no consultório, vem uma paciente e fala, doutor, o senhor atende mulher também? Claro. A gente trata várias afecções femininas, como cálculos renais, incontinência urinária, cânceres do trato urinário. Mas, assim, normalmente se associa muito ao homem. Eu confesso ao senhor que eu não sabia, que a mulher também precisa se consultar com o urologista. Claro, então, mas sempre se associa ao homem, porque a ideia é tentar fazer do urologista como a mulher faz o ginecologista e preventivamente tratar, revisar a sua saúde, tá? Um dos principais problemas, principalmente após os 40, 50 anos, é o câncer de próstata, por isso que se associa muito, ele é muito comum, é muito prevalente. Então, para você ter uma ideia, 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Então, olha, assim, esse número é muito alto, quase 70 mil novos casos esse ano no Brasil, e é por isso que a gente fala tanto. Uma coisa que a gente falava muito no passado, as campanhas enfocavam muito, e assim, a gente está tentando desmistificar isso, é sobre o toque retal, tem que fazer toque retal, tem que fazer. E o que é interessante, há 2 semanas eu estava em Paris, todos os estudos novos de rastreamento de câncer de próstata, nenhum está trazendo mais o toque retal. Óbvio que o toque retal faz parte do exame físico, mas até para tirar esse medo do homem e urologista, esse tabu, a gente tem utilizado novas ferramentas, como o PSA, que é o exame de sangue, ressonância, que ajuda muito, e, além disso, novos refinamentos do PSA, novos marcadores moleculares para tentar melhorar esse diagnóstico e realmente diagnosticar em quem a gente precisa diagnosticar. Por quê? Porque o câncer de próstata, às vezes, é muito lento. Então, tem pacientes que irão morrer de outras coisas e não precisam diagnosticar o câncer de próstata. A gente tem aquele câncer que é desde a tartaruguinha, que vai bem devagar, ele vai morrer de outra coisa, mas tem para aquela lebre, aquela que corre bem, e é esse paciente que a gente tem que identificar e tratar. Doutor Auros, o senhor tocou num ponto importante da questão do toque retal, que eu acho que é o primeiro tabu aí para os homens em relação ao urologista. Mas tem um ponto aí interessante que tem provocado com que muitos homens tenham procurado o urologista, que é a questão da disfunção erétil, né? Às vezes jovem por questões psicológicas, às vezes por questões hormonais, às vezes até pelo mau sono, né? Os maus hábitos que a gente tem levado nos dias de hoje. Essa demanda tem sido muito grande nos consultórios? Eu acho que você foi cirúrgico quando falar disso, porque na verdade são várias causas e afetam todas as faixas etárias. Desde o início do início das relações sexuais, você tem principalmente em adultos jovens causas relacionadas à ansiedade, ao nervosismo, ou se falhou uma vez, fica com aquilo na cabeça e acaba, realmente a causa psicológica é muito comum nessa faixa etária. Mas pacientes mais idosos, à medida que têm diabetes, hipertensão, obesidade, não se cuidam, acabam levando a causas orgânicas, desde disfunções vasculares, por conta dessas doenças, até de quedas de hormônio mesmo, da testosterona. Então, assim, no consultório a gente tem que fazer uma avaliação geral, uma conversa bem prolongada para ver se tem alguma causa psicológica e, obviamente, a gente tem que fazer todos os exames para descartar essas causas orgânicas, para identificar e tratar o paciente de uma forma individualizada, não ter aquela receita de bolo para todo mundo fazer a mesma coisa, entendeu? Doutor, a gente falava aqui há pouco nos bastidores sobre a questão da cirurgia robótica, e isso a gente vai saber ao longo dos próximos anos aonde vai chegar, porque a gente agora tem inteligência artificial, a gente tem tanta evolução. Como é que está hoje para a medicina o enfrentamento dos inúmeros problemas com a cirurgia robótica, no seu caso, na urologia? Então, assim, a cirurgia robótica é uma ferramenta que a gente tem desde a década de 90 e cada vez mais tem se popularizado. Antigamente a gente tinha uma só plataforma que é muito cara, que é o Da Vinci, tá? Uma plataforma muito boa, a cirurgia facilita muito o nosso trabalho, aumenta a precisão, diminui complicações cirúrgicas, tá? Por exemplo, para câncer de próstata, qual que é o principal medo? Impotência e incontinência. Então, uma ferramenta dessa na mão de um cirurgião treinado, você reduz muito essas complicações. Então, hoje a gente tem paciente que a gente opera e ele está muito bem, tira a sondinha, ele já está continente, não usa fralda, já está
potente também, e rapidamente já está potente, tendo a relação sexual dele normal. E o que é bacana nesses últimos 5 anos é que novas plataformas estão chegando no mercado. A gente já tem 2 novas plataformas no Brasil. Esse ano talvez chegue uma plataforma chinesa com uma novidade diferente, que é a telecirurgia. Ou seja, é um cirurgião em uma cidade poder operar um paciente em outra cidade por via remota. Isso pode fazer com que o senhor, por exemplo, opere um paciente seu no Japão. Sem sombra de dúvida. Qual que era o grande fator limitante no passado? Era a velocidade dessa informação. Por exemplo, aqui na entrevista você vê claramente um colega que está em São Paulo, na hora que você faz a pergunta, demora um pouquinho para a informação chegar lá e ela voltar. Na cirurgia isso não pode acontecer. Só que com 5G, agora cabeamentos, então assim, essa velocidade está cada vez mais rápida. Por exemplo, há 2 meses na China foi feita uma cirurgia que 3 cirurgiões em 3 cidades diferentes, cada um no seu console, operou um paciente com 1.000 km de distância. Com diferença de 0,22 segundos. Muito rápido, entendeu? E o que é legal, que vai chegar no Brasil a primeira plataforma para teste agora em maio, e a Anvisa liberando, acho que no final do ano, próximo ano, a gente já vai ter esse robô à disposição, que é mais uma plataforma. Qual que é a nossa esperança, assim, do ponto de vista social? É que a concorrência baixe o preço e cada vez mais a gente consiga disponibilizar esse tipo de tecnologia para mais pacientes, porque atualmente ainda é caro, nem todo mundo pode, principalmente aqui no Piauí, a gente tem um estado que a condição socioeconômica não é tão favorável, e isso é o principal fator limitante hoje. Bons cirurgiões nós temos, bons médicos nós temos, um polo de saúde excelente. Então, tendo esse acesso econômico, facilita muito a penetração. Doutor, fazendo referência à tecnologia, né? Eu, por exemplo, fiz 4 cirurgias de joelho, né? E a cirurgia de joelho antigamente se fazia uma grande abertura, né? E hoje, assim como as que eu fiz, são apenas furinhos, né? Onde facilita o trabalho de recuperação, como o senhor bem colocou, por ser minimamente invasivo, né? E também o trabalho do médico, né? O que a gente pode falar isso em relação aos dias de hoje? Onde é que a medicina está hoje através da tecnologia? Para você ter uma ideia, já tem robô para fazer essa cirurgia. Acho que em Minas já tem um primeiro robô. Semana passada eu fui convidado para conhecer o quartel-general da Medtronic, que é a maior empresa de produtos médicos do mundo, lá em São Paulo. E eu conheci também um robô para a cirurgia de coluna, que ele facilita, ele calcula a angulação, planeja direitinho, para você ter uma precisão maior na hora de colocar os pinos na coluna. Foi feita a primeira cirurgia com esse robô esse mês no Einstein. Então, qual que é o objetivo da tecnologia? Não é mais copiar a cirurgia aberta, não é pelo contrário, é transcender a cirurgia aberta. Não é mais imitar a minha visão, a minha destreza manual, é melhorar isso, é aumentar essa realidade, aumentar a minha visão com planejamentos 3D, com realidade aumentada, aumentar a minha destreza manual, atenuando tremores, fazendo com que a mão humana chegue onde ela não conseguiria chegar e melhorando a capacidade de decisão com a inteligência artificial. Então a inteligência artificial é fantástica, porque a partir do momento, imagina, se eu gravo 300 mil cirurgias, um câncer de próstata, vou lhe dar um exemplo. Eu faço um banco de dados gigantescos e isso tudo é um dado que a máquina vai minerar esses dados para ver qual que é a melhor forma de você pegar um porta-agulhas, segurar a agulha, qual que é o melhor ponto para dar. E isso tudo, o primeiro passo a gente já está em prática, que é transpor todos esses dados para os simuladores de cirurgia. Antigamente o treinamento cirúrgico era meio que de pai para filho, você tinha um cirurgião mais experiente e você começava a entrar naquelas cirurgias e sem sombra de dúvida, errar é humano. Então nesse caminho de aprendizado você comete erros. Tá? Alguns mais ou menos graves, mas assim, o paciente tem complicações. A partir do momento que você tem simuladores de cirurgia, simuladores extremamente fidedignos, muitos desses erros serão mitigados com simulação, no ambiente de simulação. Como a gente se espelha muito na aviação. A aviação, o que aconteceu? Com a simulação, com o treinamento, você aumentou exponencialmente o número de voos, mas em compensação você reduziu muito o número de acidentes. Sim. Então, a nossa meta de quem ensina cirurgia, de quem está nesse meio acadêmico, é reduzir o máximo o número de complicações, beneficiar o máximo os pacientes. Então a gente já tem simuladores. Semana passada eu estava em São Paulo, num congresso de Uruonco, do Maluf, com vários simuladores de cirurgias
você praticamente não vê diferença. É um videogame que você vai jogando, treinando e o cirurgião vai aprendendo. A partir do momento que ele passou por aquele ponto, aí sim ele está autorizado a operar um paciente. Isso é legal, a tecnologia fornece isso. Doutor, a gente está com o tempo estourado, a gente vai precisar marcar um retorno do doutor Auro Dourado aqui para a gente poder conversar mais sobre urologia. Parabéns, o senhor tem muito conhecimento e passou isso de maneira muito simples ao nosso telespectador. Obrigado. Esse foi o Canal Saúde.